Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fracasso do Plano Nacional de Educação. Bora lá? Bueno, gente, para quem não sabe o que é o Plano Nacional de Educação, ele é uma política de Estado que vigora durante 10 anos. E agora, no final de junho, nós finalizamos o decênio do último Plano Nacional de Educação, que foi promulgado ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, né? O Plano Nacional de Educação, ele é um instrumento político-pedagógico e legal, né, que é elaborado a várias mãos por diferentes instâncias de pessoas. Ele é construído primeiramente nas conferências nacionais de educação. No final de 2023 teve uma nova Conferência Nacional de Educação, a qual eu fui inclusive delegado, e eu já falei sobre ela aqui no canal, você pode conferir o vídeo. Mas eu vou me focar em falar sobre este PNE que finalizou agora, né? Completando 10 anos da sua promulgação, é necessário que a gente faça um balanço sobre aquilo que foi atingido ou não atingido dentro das metas do PNE. E nesse sentido, quase nada foi atingido. Ele foi uma política de Estado construída por muita gente, então como é que funciona a CONAI, né? A CONAI tem a etapa municipal, em que estão representando lá servidores da escola pública, representantes de grêmio estudantil, representantes de comunidades escolares, pais, mães, avós, enfim, representantes de famílias, né? Representantes de movimentos sociais, secretarias, depois vai para a esfera estadual e para a esfera nacional, onde nós votamos as emendas e consolidamos aquilo que vão ser as metas dessa política. Sendo uma política construída democraticamente pelo povo, depois ela vai para o Congresso para ser votada pelos congressistas, né, pelos deputados e deputadas, e depois ela vai e passa pelo Senado. E ela vira então uma política de Estado. O que significa isso? Que ela não é uma política, ou não deveria ser, uma política de governança, uma política de governos específicos e transitórios. Então ela não deveria ser uma política de que, elegemos um governo nesses 4 anos, eles não vão querer cumprir o PNE. Não, eles têm que cumprir, porque é uma política de Estado, concordada por todos, apartidária neste sentido, né? Mas com caminhos políticos, pedagógicos e sociais que apontam como as pessoas querem que a educação seja gerida dentro dos 10 anos e quais caminhos vamos dar para a educação. Enquanto política de Estado, ela não foi cumprida. Em seu lugar, nos últimos 10 anos, nós vimos várias políticas públicas extremamente discriminatórias, excludentes, de esvaziamento, de terceirização da educação pública. E antes que venham os engraçadinhos aqui nos comentários, não é culpa do PT e nem do Paulo Freire, inclusive porque ele já é falecido, diga-se de passagem. Por quê? Porque o PNE foi promulgado 1 ano antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Depois disso, o PT voltaria ao poder somente nos 2 últimos anos do PNE. Então, dentro desse espaço aí de 7 anos, por exemplo, nós tivemos o governo do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, um governo de direita neoliberal e um governo de extrema direita, de um neoliberalismo agressivo, então que não foi seguido também. Mas é importante nesse vídeo a gente fazer um balanço do PNE e eu vou comentar brevemente algumas metas. Eu não vou comentar todas as 20 metas do PNE, o documento você pode acessar na internet, né? E eu vou dar uma comentada naquelas que foram cumpridas e brevemente algumas importantes que não foram cumpridas e o que eu penso que são a razão delas não terem sido cumpridas. Vamos lá. Bem, gente, o Plano Nacional de Educação foi um sucesso na medida em que todas as metas dele fracassaram. Ou seja, se o objetivo era fracassar, aí está dado. De acordo com o levantamento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, das 20 metas promulgadas pelo PNE, 3 foram parcialmente cumpridas, 17 foram abandonadas ou retrocederam. E a gente ainda tem um apagão de dados sobre algumas dessas metas que nós não conseguimos ter acesso aos dados durante o governo do Jair Bolsonaro por uma série de questões políticas que eu não vou comentar aqui, tá? Mas é importante a gente deixar claro o seguinte, gente. Houve e há uma tremenda falta de vontade política para que essas metas fossem concluídas. E agora avança no Congresso, se eu não me engano já foi até aprovado, um projeto que busca estender o prazo desse PNE por mais 2 anos enquanto o Congresso conversa sobre um novo PNE. Gente, isso não tem nenhum sentido em nenhuma esfera política, porque o Plano Nacional de Educação ele já fracassou. Nós já vimos que 17 metas não foram cumpridas dentro de um prazo de 10 anos, não são 2 anos aqui, colocando em vigência uma política de Estado fracassada que irão, por exemplo, garantir a possibilidade que essas metas, que essas políticas,
elas acabem se efetivando. Inclusive porque algumas realmente necessitam de muito tempo, necessitam de vontade política e necessitam de muito mais investimento. E antes que os engraçadinhos venham comentar aí nos comentários, não é falta de investimento no Brasil, a culpa é da esquerda. Da onde isso, pessoal? No Brasil se investe muito pouco em educação. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos também. Mas vamos lá, eu quero comentar com vocês algumas metas que nós retrocedemos e que são necessárias de debate para a gente buscar uma nova construção de educação dentro da sociedade brasileira. A meta 8, por exemplo, que fala sobre elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos para alcançar no mínimo 12 anos e igualar a escolaridade da população negra, foi um retrocesso. A gente diminuiu o tempo médio de escolaridade para a população rural, principalmente, mas nós também conseguimos excluir sistematicamente a população negra das escolas. Um dado que evidencia isso é que uma grande parte dos municípios brasileiros, por exemplo, não conseguiram atingir uma bonificação do Fundeb porque não reduziram a desigualdade étnica e racial dentro das suas escolas. Então, para vocês verem o quanto que a gente não conseguiu avançar nesse debate. Hoje, as pessoas que são mais excluídas da escola são meninos negros, por uma série de razões, mas a principal é por falta de estrutura, falta de políticas de incentivo à permanência, desestrutura da família, necessidade de trabalhar, por exemplo, e a ampla guerra ao tráfico que corrói a população negra, que é periférica e mora em zonas afastadas da cidade e em favelas, né? Porque nós não temos políticas para manter essas crianças na escola. Outra meta que eu acho interessante de falar, que é a meta de alfabetização para a população com 13 ou mais anos, né? Que é a meta 9. Ela diz o seguinte: elevar a taxa de alfabetização da população com 13 anos ou mais para 93%, erradicar o analfabetismo e reduzir 50% o analfabetismo funcional. Gente, nós pulamos de 7 milhões para 9 milhões de analfabetos no Brasil. São 2 milhões a mais em um prazo de 10 anos. Nós tivemos sucessivamente por parte de governos que eram de extrema direita, em diferentes estados, inclusive no Brasil, um ataque à EJA e o fechamento de várias escolas, por exemplo, que ofereciam o ensino de jovens e adultos na modalidade noturna. Isso por falta de investimento, principal coisa, falta de contratação de professores e o fechamento sistemático de determinadas escolas que acabavam impossibilitando que as pessoas acessassem esse serviço, né? Porque se você pensar na lógica da camada trabalhadora, é impossível você completar a educação básica sem a EJA. Você trabalha 8, 10 horas, 8 horas, por exemplo, numa jornada fixa, aí pega 2 horas de transporte, como é que você vai ir para a escola se a EJA for à tarde, for pela manhã? A EJA precisa ser noturno para contemplar a classe trabalhadora. Então é óbvio que nós vamos retroceder nisso se não tiver um cuidado com a modalidade de ensino, que é o caso da educação de jovens e adultos, que deveria ter sido transitória no final da década de 90, que era um paliativo, e cá estamos com ela ainda presente. Bem, gente, eu quero falar sobre as 3 metas que foram concluídas também, porque eu acho que é importante, né? Que era triplicar matrículas na educação profissional técnica do ensino médio, elevar a qualidade de ensino superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores no corpo docente, em mínimo 35%, e formar em nível de pós 50% dos professores da educação básica. Por que eu acho que é importante falar sobre essas metas que foram cumpridas? Porque elas evidenciam o conflito de interesses que existe na educação hoje no Brasil. Mais de uma vez eu falo nos vídeos que nós temos ainda hoje no Brasil um sistema de educação que é bancário e que é técnico. Então vejam a meta que foi concluída. A elevação, a triplicação de matrículas na educação profissional técnica do ensino médio. Evidentemente, a proposta do novo ensino médio ela é tecnicista e ela é voltada para isso, por exemplo. Foram criadas 350 mil novas matrículas. Mas é um aumento de matrículas sem uma comprovação da qualidade desses cursos e da empregabilidade dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo, cai por terra o discurso de que a educação tecnicista é o melhor caminho. Em outro caso, formar em nível de pós 50% dos professores de educação básica. Essa meta ela foi concluída, evidentemente, mas não por parte do Estado. Ela foi concluída com a muleta da educação privada, porque 88,2% das matrículas foram formados pela rede privada devido ao aumento de 150% nos últimos 10 anos dos cursos de especialização. Ao mesmo tempo, nós temos um investimento muito grande na pós-graduação,
federal, na Universidade Federal, apesar de ser um investimento irrisório também diante do que precisa. Mas comparado à educação básica, existem mais possibilidades. Então conseguimos elevar a proporção de mestres e doutores no corpo docente do ensino superior, por exemplo. Mas conseguiu-se isso, em geral, com alguns mecanismos atrelados. Aqui sim, uma política de Estado que funcionou. Que foi, por exemplo, colocar nos concursos públicos o requisito de mestre ou doutor para que essas pessoas ingressassem no ensino superior docente, o que nós não tivemos no caso da educação básica. Para finalizar, gente, eu quero falar que a gente não conseguiu efetivar muitas dessas metas, primeiramente por falta de vontade política, né? Segundo, a nossa meta maior, que era ampliar o investimento público da educação até atingir 10% do PIB, ela foi jogada para escanteio por uma série de questões, né? Primeiro, nós tivemos no governo do Temer um congestionamento massivo da educação, da saúde e de segurança, através da lógica de austeridade fiscal que o neoliberalismo promoveu, criando o famoso teto de gastos, né? Que congelou os investimentos em educação, segurança e saúde por 20 anos no Brasil. Aliado a isso, nós tivemos uma série de cortes que aconteceram ao longo desses dois governos e uma falta de vontade política enorme de fazer com que o PNE prosperasse, né? Isso está dado apresentando os dados que estão relativos às 20 metas, por exemplo. As metas que são relacionadas ao avanço do direito à educação, a melhoria da escola pública, as condições de gestão democrática, por exemplo, no prazo de 2 anos do PNE, ou seja, era para a gente ter gestão democrática em 2016, ao piso de magistério, que não é cumprido em vários municípios até hoje, nós não conseguimos avançar por colocar a educação num 10º plano, nem diria 2º plano. A educação pública ela não é importante para a classe política e os grupos que dominam economicamente a sociedade. Vide que esses grupos estão o tempo inteiro tentando terceirizar e privatizar a educação pública. Então, quando se falava na época, em 2014, que o Plano Nacional de Educação era ousado, que tinha muitas metas importantes ali, o que essa classe queria dizer é que ele não seria cumprido porque não era de interesse deles. Era ousado no sentido de realmente, ele era uma ousadia, ele era uma rebeldia. Imagine se nós tivéssemos cumprido esse Plano Nacional de Educação aqui, se tivéssemos avançado nessas metas, o quanto essa política de Estado teria mudado para melhor a vida de muitas gentes. Então fica a reflexão do seguinte, está sendo encaminhado agora para o Congresso um novo Plano Nacional de Educação. Um plano que foi construído também a muitas mãos, muitas cabeças, na Conferência Nacional de Educação. E o plano que chegou no Congresso não é o plano que nós finalizamos na CONAI. Ele é um plano bastante diferente, já elaborado pelo MEC, que já tem muitos cortes e que já tem muitos interesses privatistas e de lobby de várias instituições privadas ali dentro. O que sairá do MEC? É importante que a gente faça pressão de que um novo plano de educação ele não retroceda, mas ele avance naquilo que a gente precisa, que ele seja de fato outra vez ousado. E lembrar que o Plano Nacional de Educação não é política de governo, é política de Estado. Bueno, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Uma lua, um queijo e um beijo.